nós temos nos perguntado nessa série Vida on Demand, qual é quem está no controle da sua história, quem está no controle da sua vida. E nós ouvimos numa das cenas dos últimos episódios que a vida on demand acontece quando o eu define o que é certo e errado, belo e feio, verdadeiro e falso. É o eu tentando estar no controle de todas as coisas, no controle da própria vida, no controle da própria história. É o eu buscando prazer, é o eu buscando felicidade a todo e qualquer custo. Mas nós vimos na semana passada que quando a gente busca prazer, felicidade a todo e qualquer custo, a vida não faz sentido. Hoje nós estamos no quarto episódio, na quarta mensagem dessa série, e nós vamos conversar sobre o tema ética on demand. Toda vez que eu escuto esse termo on demand, eu me lembro da minha infância. Sabe aquelas fitas cassete? Eu pegava a caneta, ficava girando para voltar mais rápido. O pessoal mais velho até começa a lacrimejar de saudade. O pessoal mais novo, depois você busca no Google, tem informações on demand. O que é uma fita cassete? E eu lembro que eu era pequeno, sempre gostei muito de música, colocava a fita ali para escutar no microsystem que a minha mãe tinha, e eu apertava REC, play e pause. E ficava escutando a rádio, porque não tinha música on demand. E aí, de repente, quando tocava a música que eu gostava, eu tirava o pause e começava a gravar, mas no meio da música eu ouvia Jovem Pan. E acabava com a minha gravação, minha edição, me sentindo DJ. Hoje em dia, você tem comida on demand, você tem filme on demand, música on demand, entretenimento on demand, tudo é on demand. E a sensação que a gente tem é que a gente está no controle da nossa vida, no controle da nossa história, porque tudo está ao nosso dispor a qualquer hora e a qualquer lugar. Agora, o que é ética on demand? O filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella define ética da seguinte maneira: a ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder às grandes questões da vida. E quais são? Quero, posso, devo. Porque nem tudo que eu quero eu posso, e nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. E você encontra paz de espírito quando aquilo que você quer é aquilo que você pode e é também aquilo que você deve. Quando aquilo que você quer não é aquilo que você pode, não é aquilo que você deve, quando aquilo que você deve não é aquilo que você quer, você encontra um conflito ético. Você está diante de um conflito ético. A nossa ética se tornou on demand porque o meu querer está no controle acima do meu dever e do meu poder. Quando que eu quero estar acima daquilo que eu devo e daquilo que eu posso, eu estou seguindo uma ética on demand, uma ética que é flexível aos meus desejos, aos meus impulsos, às minhas vontades. E nós fazemos parte de uma geração on demand em que tudo deve passar pelo querer. Felicidade é definida pelo querer. Quando o que eu quero, quando eu faço com o meu corpo, com a minha mente, com as minhas palavras, o que eu quero, está na moda dizer que eu estou buscando a minha felicidade a partir do meu querer. E eu estou seguindo o meu coração e fazendo aquilo que eu tenho vontade. A ética on demand é uma ética à disposição do indivíduo, como se fosse um filme da Netflix. Vocês viram que eu estou aqui, usando o meu controle da minha casa. Esse aqui, eu não posso quebrar, senão eu fico sem Netflix. É uma ética, essa ética que se flexibiliza, que se adapta ao meu querer, é uma ética on demand, é uma ética que está a serviço dos meus interesses e objetivos pessoais. É uma ética que se curva. E nós temos na nossa sociedade brasileira um exemplo muito recente de uma ética que obedece aos meus interesses pessoais, uma ética on demand. O jornal G1 publicou no último dia 29 uma matéria que diz o seguinte: funcionários da Vale e engenheiros que atestaram segurança da barragem em Brumadinho são presos em Minas Gerais e São Paulo.
Investigações apontam para suspeita de fraude em documentos que envolvem as barragens de Brumadinho. E tantas perdas, tantas mortes, nós já estamos computando mais de 100 perdas, 250 pessoas para mais desaparecidas. Esses documentos técnicos, feitos por engenheiros e pessoas especializadas, que atestaram a segurança de tais barragens, estavam fraudados. Na casa de um desses engenheiros foi encontrado, identificados cartões de créditos, computadores, extratos de conta bancária ligada ao exterior. Nessa última terça-feira, 5 pessoas já foram presas. Nós estamos diante de uma ética, uma ganância que vale mais do que vidas. Uma ética flexível, uma ética que se dobra ao meu querer. E a moral dessa história para nós, e que nós temos comprovado na nossa história como brasileiros, é que quando a sua ética se torna elástica, ela mata pessoas. Ela destrói relacionamentos. Ela acaba com vidas. Quando nós assinamos documentos, assumimos postura, entregamos palavras, vivemos não a partir de princípios sólidos, mas a partir de interesses pessoais, gananciosos, dinheiro fácil. Nós estamos vivendo a partir de uma ética on demand, de uma ética elástica, de uma ética que se dobra, que se curva de acordo com os meus interesses e com a minha vontade. Uma ética on demand é uma ética elástica, é uma ética flexível, e uma ética elástica mata pessoas. Mas não é só uma ética elástica que mata pessoas. Uma ética on demand também é uma ética movida pelas aparências. E nessa era de redes sociais, figurando a todo e qualquer lugar, em que uma imagem vale muito mais do que 1000 palavras, onde a gente fica colocando filtros e filtros e filtros e legendas e toda forma de tentar encontrar uma maneira de dizer coisas que muitas vezes nem somos. O ser foi substituído pelo parecer.
Se quando a ética se torna elástica, ela mata pessoas, quando a sua ética se torna estética, ela mata você. Porque ela vai destruindo a gente por dentro, porque a gente vai vivendo a partir de rótulos e a gente vai tentando sustentar uma vida de aparências sem se preocupar com a essência, e isso vai dividindo a nossa alma, isso vai criando personagens e destruindo a gente por dentro, porque vai gerando um caos interior, porque eu começo a tentar sustentar para as pessoas que me acompanham pelas redes ou pelas pessoas com quem eu convivo a imagem de uma pessoa que na verdade eu não sou. Isso gera solidão, isso gera distanciamento. James Houston, escritor de espiritualidade, escreveu o seguinte: a tecnologia, apesar de suas promessas de libertação, deixa o homem moderno emocionalmente exaurido, espiritualmente carente e até mesmo dividido e insatisfeito. E ele diz: o narcisismo, portanto, constitui um sistema de cultura agonizante, onde o ascetismo tradicional é substituído por uma cultura terapêutica tolerante. O tipo de personalidade que passa a dominar é a do homem autoindulgente, exibicionista, sensual e movido por aparências externas. Quando nós vivemos a partir de aparências externas, isso começa a destruir a gente por dentro, isso começa a gerar culpa em nós, isso começa a gerar solidão, isso começa a gerar cansaço, porque quem mente precisa ter boa memória para se lembrar do que disse, como disse e para quem disse. Isso destrói a gente por dentro. Se sustentar uma persona, sustentar uma personagem que não é real, que não coincide com o meu eu. O narcisista cuida mais do seu corpo do que pastoreia a sua alma. O narcisista é mais religioso do que um discípulo. O narcisista, o que ele vive e diz aos domingos não é o que ele vive de segunda a sexta. O narcisista gasta mais tempo vendo quantos likes o post dele teve, quantos shares, quantos views, muito mais do que como ele pode se tornar uma pessoa útil usando os seus dons e talentos a serviço das pessoas. Ele gosta muito mais de olhar o seu rosto no espelho da sua casa, o seu corpo no espelho da sua casa, do que se autoanalisar, do que observar o seu coração no espelho da palavra de Deus. O narcisista prefere parecer do que ser. Ele arma um teatro. É quando os nossos lábios dizem uma coisa, mas as nossas mãos dizem outra. Mas uma vida de aparências não nasce do nada. O coração vai fazendo concessões, o coração vai deixando brechas, e essas brechas vão aumentando, e é quando nós mesmos começamos a nos convencer de que aquilo que nós estamos dizendo e mostrando para as outras verdades, para as outras pessoas, é a verdade sobre nós. E é quando nasce uma vida dupla. Essa é uma ética on demand, uma ética quando ela se torna elástica, ela mata as pessoas. Mas quando ela se torna estética, ela mata a gente por dentro. Mas a ética on demand não é particular do mundo contemporâneo. A ética on demand já estava presente nos tempos da igreja primitiva. A gente lê esse texto de Atos capítulo 4 e nós observamos, surpreendentemente, a narrativa de uma igreja que é uma comunidade verdadeiramente autêntica e generosa. Quando eu leio esse texto, eu tenho inveja, porque eu leio esse texto e até me lembro de uma música que a gente toca de vez em quando: da multidão dos que creram, era só um, o coração e alma. E aí a gente se lembra de que nessa multidão de pessoas com diversos desejos, gostos, personalidades, intenções, interesses pessoais, todos eles têm um único modo de pensar, um único modo de viver, um único modo de agir, uma única intenção. Para haver unidade é preciso haver autenticidade. Nós precisamos ser autênticos.
Para haver unidade é preciso haver autenticidade. Mas esse texto continua e ele diz assim: não havia pessoas necessitadas entre eles. Por quê? Os que possuíam terras ou casas, as vendiam. Traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que eram os líderes da igreja primitiva, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Eu tenho inveja quando eu leio sobre essa comunidade cristã, onde existe autenticidade, mas também havia generosidade. E quando as pessoas começam a colocar a mão no bolso, é porque elas estão acreditando na missão. Colocar o dinheiro aos pés dos apóstolos significa um sinal de submissão à sua liderança e de confiança no seu caráter. A comunidade cristã de Atos capítulo 4 era uma comunidade unida. Sabe por quê? Porque eles eram autênticos. Mas também era uma comunidade generosa. Sabe por quê? Porque os líderes eram confiáveis. Quando existe caráter, existe generosidade. Quando existe autenticidade, existe unidade. Interessante que, logo em seguida, ele põe um exemplo para nós. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Os cristãos mais antigos já se lembram da música do Barnabé, que significa encorajador. Então José tinha um apelido que era Barnabé, e o Barnabé significa encorajador. Então eles falavam encorajador, era o nome dele. Encorajador. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Nós temos um exemplo individual do que acontecia numa comunidade. Interessante, muito simples, essa é a história de José. Muito simples. Autêntico, generoso, mas mais do que isso, encorajador. Porque quando nós olhamos para a vida de pessoas com ética, com princípios, isso nos inspira. Quando a gente vê uma pessoa que vive com princípios, isso inspira, isso encoraja outros a fazerem o mesmo. O meu desejo hoje, com essa mensagem, é que a sua vida inspire, que a sua ética inspire, que os seus princípios inspirem outras pessoas, porque quando a nossa ética se torna bíblica, ela inspira as pessoas. A gente tem logo em seguida a história de um casal, Ananias e Safira. Eles fazem algo muito parecido, mas não igual. Eles adotam a ética do jeitinho. A ética on demand é a ética do jeitinho. Atos capítulo 5, virando a página, a gente encontra o seguinte texto. Um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, também vendeu uma propriedade. Legal. Até aí, muito interessante. Ele, Ananias, reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Algo muito parecido, não igual. Esse versículo primeiro está em paralelo com os outros dois textos que a gente leu. O que a igreja fazia, o que Barnabé fazia, Ananias e Safira também vão fazer. Eles vendem a sua propriedade. Interessante que essa expressão Ananias, Safira, esse nome, quando a Bíblia cita nomes, ela está se referindo muito provavelmente à liderança da igreja. Ela está se referindo a pessoas que exerciam na comunidade um certo protagonismo. Mas no versículo 2 a gente vê um fato intrigante. Existe essa palavra reteve parte do valor da renda. Eles vendem um pedaço de terra, pegam o dinheiro e retêm. E essa expressão significa dividir, roubar, desviar, fraudar, usar secretamente para um uso próprio. Eles flexibilizam o princípio da generosidade. Eles dobram a ética ao seu favor. Caráter é fazer aquilo que é certo, mesmo quando é difícil ou quando ninguém está vendo. A nossa cultura brasileira é uma cultura muito mais conhecida pela malandragem do que pelo caráter. O jeitinho, que significa coisas boas em alguns momentos, significa se adaptar muito bem a algumas circunstâncias e saber lidar com, improvisar em algumas circunstâncias difíceis. Na nossa cultura significa também
a gente saber driblar alguns sistemas. Por exemplo, um brasileiro raiz, sabe aquele que quando não fala bom dia, ele fala, opa, esse é o brasileiro raiz. E quando ele tá de carro dirigindo e tem 2 pistas, nada à direita, um mundo de carros, nada à esquerda livre, ele vai virar à direita, os carros que estão ali é para virar à direita. O brasileiro raiz, ele não vai no último lugar da fila. Ele atravessa todo o espaço do lado, e quando ele chega, ele olha, abaixa o vidro do carro e diz, Cláudio, é você? Ah, não é Cláudio? Deixa eu só dar uma embicada. E essa expressão embicada é muito brasileiro, não é? Deixa eu dar só uma embicada. E jeitinho brasileiro é isso, é quando a gente dá uma embicada. É quando a gente flexibiliza, é quando a gente dá um jeitinho, é quando a gente faz as coisas do nosso jeito. Nós brasileiros estamos muito mais preocupados em ser pessoas legais do que em sermos pessoas corretas. Quando a gente passa por uma situação adversa, a gente faz aquilo que é injusto para livrar a nossa cara. Por exemplo, a gente transfere pontos da nossa carteira para outra pessoa. A gente usa uma vaga de carro que é reservada. A gente dirige alcoolizado e fala não vai dar nada. A gente falsifica a carteirinha de estudante para pagar meia. A gente dá um jeitinho de desviar, de usar a verba alheia, e desde do cotidiano da gente, da vida do brasileiro, até mesmo situações que envolvem instituições e grandes quantias de dinheiro. Mas muitas vezes a gente também usa de oportunidades e a gente faz aquilo que é injusto para se dar bem, para ficar bem na foto, para ser reconhecido, para ser amado. Por exemplo, quando a gente plageia um trabalho da faculdade, quando a gente simplesmente faz uso de uma circunstância ou de uma pessoa para poder parecer bom. Na nossa cabeça, uma pessoa que é justa, ela parece antissocial e arrogante. A gente prefere ser uma pessoa boa, mas ser justo é ser bom. Não existe dicotomia entre fazer o que é justo e fazer o que é bom, porque toda vez que eu deixo de fazer o que é justo e toda vez que eu cometo aquilo que é injusto, alguém na outra ponta vai ser prejudicado ou vai deixar de ser beneficiado. A minha missão enquanto pessoa, ou a missão da instituição na qual eu trabalho, está deixando de ser cumprida. Alguém está se dando mal do outro lado. Logo, ser justo é ser bom. Ser injusto é prejudicar alguém. É isso que acontece nesse texto. Nesse texto a gente não tem apenas uma ética do jeitinho, a gente tem também uma ética fake, uma ética falha, uma ética falsa, uma ética que parece. Então Pedro perguntou, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para você parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você. E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Interessante que o apóstolo Pedro, quando vê aquele valor que com certeza não era baixo, colocado aos seus pés, ele não é manipulado por aquele valor. Ele não agacha e pega aquele valor. Ele não surrupia aquele valor. Ele dá uma bronca. Ele questiona e ele faz mais. Ele mostra, desmascara o que está por trás daquela atitude de falsa generosidade de Ananias, porque ele tentou enganar a comunidade de discípulos. E quando a gente lê o livro de Atos, em diversas vezes no livro de Atos, quando as pessoas fazem algo mal para a igreja, elas não estão fazendo para a igreja, elas estão fazendo para o próprio Jesus. Quando Saulo persegue a igreja de Cristo do primeiro século, Jesus aparece para ele e Jesus não diz, por que você persegue a minha igreja? Ele diz, Saulo, porque você me persegue.
Ananias está tentando enganar a liderança da igreja, está tentando enganar a igreja, mas no fundo, ele está mentindo para Deus. Quando eu e você viemos aqui numa comunidade e tentamos mentir para as pessoas quem de fato e verdadeiramente nós somos, nós não estamos mentindo para pastores, para a igreja, para as pessoas. No fundo, nós estamos mentindo para aquele que conhece o nosso coração. Ele mentiu, ele enganou, ele falsificou o Espírito Santo. Eles não foram obrigados a vender aquela propriedade, eles venderam por iniciativa própria. E uma vez assumido aquele dinheiro, eles não precisavam pegar aquele dinheiro e levar. Eles repartiram uma parte do dinheiro e diz: essa é a integralidade do valor. O seu desejo de reconhecimento concebeu o pecado no seu coração. E essa ação é uma negação, uma falsificação da presença do Espírito Santo na igreja. George MacDonald, um escritor, um poeta escocês, escreveu o seguinte: metade da miséria do mundo vem de tentar parecer o que não é, ao invés de tentar ser. Esse é o grande problema nosso. Jesus usou uma palavra para isso: hipocrisia. A hipocrisia era uma expressão usada na antiguidade, na Grécia Antiga, para representar aqueles que eram os atores, que usavam uma máscara para representar diante das pessoas. O que ele está dizendo é: vocês são hipócritas. A hipocrisia é um engano deliberado. É quando eu intencionalmente uso os recursos que tenho ao meu dispor para enganar as pessoas. Esse palco não é um palco de teatro. Nós não estamos encenando. E quando eu ou qualquer outra pessoa, o pastor, líderes, presbíteros, diáconos, líderes de grupo pequeno, nós viemos a esse encontro, nós não viemos para ver uma representação. Nós viemos para ver o que é a nossa vida e ter o nosso coração desmascarado. Esse Espírito Santo que eles estavam tentando forjar, logo Pedro descobre que era uma falsificação, era um Espírito Santo made in China. Eles estavam tentando falsificar, era o Espírito Santo do Paraguai. Eles estavam tentando forjar um Espírito Santo. Pessoas que começam a falar palavreados, crentes, fingir arrepios. Olha, o Espírito Santo, estou até arrepiado. A gente começa a criar cenas e situações, mas o Espírito Santo não veio para nos dar arrepios. O Espírito Santo veio para transformar o nosso caráter. O Espírito Santo veio para transformar o nosso coração e mudar as nossas intenções e fazer daquilo que é o meu querer, naquilo que é o meu dever. Brennan Manning escreveu: existe uma obsessão dentro de nós em conseguir a aprovação das pessoas, para que tudo o que fazemos, queremos reconhecimento, queremos marcar pontos, e provar que nós não somos inúteis. Então a gente cria um personagem, a gente cria um avatar, a gente cria um eu fake. Estamos muito mais preocupados com a nossa reputação diante das pessoas do que com o nosso caráter. E a gente começa a fazer coisas para parecer bem na foto, para gerar visibilidade, para gerar seguidores. E um dos maiores ídolos dessa geração on demand é o ídolo da visibilidade, é o ídolo da influência. Porque eu que sou pastor de jovens sei que muitos jovens optam por escolher namoradas e namorados muito mais baseados na estética e na aparência do que num caráter íntegro. Jovens cristãos que optam muito mais por escolher uma pessoa bem, bonita, com dinheiro, famosa, reconhecida, amada, aprovada, do que um discípulo de Jesus, do que uma discípula de Jesus. Jovens que, diante do Instagram, usam
os seus corpos para ganhar visibilidade, para ganhar likes. Não só jovens, mas pessoas que fazem uso do seu corpo, postam cenas e situações quase de nudez, simplesmente para se sentir amados, se sentirem desejados, se sentirem aprovados pelas pessoas. E quando nós que somos discípulos de Jesus e temos a ética do reino de Deus para orientar a nossa vida e fazemos uso da ética da nossa cultura e mentimos e falsificamos e ainda usamos o nome de cristãos e fazemos isso de maneira deliberada, criando dois personagens, uma vida dupla, uma vida falsificada, isso é mentir para si. Pior, isso é mentir para Deus. Isso é mentir para Deus. Essa é uma ética fake. Mas é interessante que essa expressão é usada. Satanás enchesse o seu coração. Nós não estamos falando aqui de uma possessão. Ananias e Safira não ficaram falando grosso, envergando os olhos e torcendo os dedos. Nós não estamos falando de uma possessão. Porque o que Satanás fez foi encher o coração. E como Satanás enche o coração das pessoas, usando de uma cultura humanista, com ideologias humanistas, para encher o nosso coração de discursos e ideias que muito enaltecem o homem, a humanidade, e nada a Deus. E a gente começa a acreditar que isso vai deixar a gente feliz. Seguir o que a nossa cultura diz. Seguir o que a cultura do jeitinho diz. Então Satanás vai enchendo o coração. Sabe o que eu acho mais interessante? No capítulo anterior, quando Lucas, o autor de Atos, descreve a igreja, ele diz: era uma igreja cheia do Espírito Santo. Como resultado, essa igreja falava a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, falar a palavra de Deus. Como eu sou cheio do Espírito Santo, quando eu me deixo inundar muito mais pelo que a palavra de Deus diz do que pelo que a cultura diz. E eu começo a falar a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus. Que nós temos aqui um casal que se deixa encher o coração por Satanás, e como consequência, eles começam a falar mentiras, a falsificar. A minha pergunta para você é: o que você tem falado? Quais têm sido os tons da sua conversa, das suas palavras? O que tem saído de você? Quais têm sido as conversas suas no WhatsApp, no seu trabalho, na sua casa? Se for cheio da palavra de Deus, se for verdade, tudo aquilo que é puro, que é íntegro, que é justo, que é de boa fama, você está cheio da palavra de Deus, você está cheio do Espírito Santo. Mas se o que você fala é omissão, é mentira, é falsidade, é invenção, você sempre está dando um jeito de costurar aquilo que você deixou para trás, amarrar as pontas soltas, o seu coração está cheio de Satanás. Agora, qual que é o resultado dessa ética on demand, essa ética fake, essa ética do jeitinho? O resultado é a morte. É uma ética fail. É uma ética falha. É isso mesmo. Essa expressão, ouvindo isso, Ananias caiu morto. Morto. Essa expressão no grego significa presunto. Não, brincadeira. Morto. Ele morreu. É duro ser pastor, às vezes a gente fala, as pessoas acreditam, né? Falar a verdade. Quando a nossa ética se torna elástica, ela mata as pessoas. Mas quando a nossa ética se torna estética, ela mata
a gente. Ela mata a gente. O resultado de uma ética on demand é a morte. Porque a ausência dos valores, a ausência dos princípios de Deus na nossa vida é morte. Viver os princípios de Deus na nossa história, isso é vida. Isso não é aprisionamento, é liberdade. Desde que eu me conheço por pessoa e decidi render a minha vida aos princípios de Deus, ao senhorio de Jesus, aos princípios do reino de Deus e da palavra dele, eu conheci liberdade, felicidade, vida. Deus quer gerar em você vida. Viver os princípios de Jesus na nossa vida é vida. É quando a gente descobre que o controle da nossa história, e que a gente achava o tempo todo que a nossa história, a nossa vida estava no nosso controle, na verdade, esse controle está sem pilhas. É nesse momento que Ananias descobre que o controle da história está sem pilhas e que ele nunca esteve no controle. Quem tenta manipular as pessoas através da sua aparência, mais cedo ou mais tarde, descobre que no fundo, ele nunca teve o controle. Nunca teve. E que com esse controle que ele acha ter sobre sua própria vida, na verdade ele não funciona. E a gente reconhece, a nossa máscara cai. É esse momento em que a máscara de Ananias cai. Ele morreu literalmente. Mas pense no quanto a sua ética elástica, estética, não está matando o seu casamento, não está matando os seus filhos, não está matando os seus relacionamentos, não está matando a sua reputação, a sua honra, a sua igreja. Nós estamos falando de um líder, Ananias. E o quanto uma ética distorcida pode matar pessoas, destruir pessoas. O texto continua dizendo: então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Não houve honra, não houve música, não houve um funeral com muita gente. É uma coisa rápida. Isso significa que o que foi visto aqui foi um julgamento divino. Se Satanás não pode derrotar a igreja dando ataques pelo lado de fora, através de perseguições, ele vai se infiltrar pelo lado de dentro e tentar destruir a igreja por meio de tentações. Vou falar de novo. Se Satanás não conseguir destruir a igreja através de perseguições com ataques externos, ele vai tentar destruir a igreja por dentro, por meio de tentações, por situações muito mais sutis. Ele não desistiu de nos tentar, de nos destruir, seja por meio de perseguições nos contextos nos quais nós vivemos, na tensão que nós vivemos com a cultura, seja através de tentações. Aqui na Chácara Primavera, nós passamos por uma história difícil de ataques e pressões externas, de pessoas perseguindo e acusando, mas Satanás não destruiu a nossa igreja. Nós precisamos cuidar do nosso coração, porque muitas vezes ele não vai usar ataques externos para nos destruir. Ele vai colocar dinamites nas brechas do nosso caráter, nas brechas do meu caráter, para destruir colunas importantes, pessoas, destruir a sua família, destruir os seus relacionamentos, destruir os seus filhos, destruir você. O que acontece aqui com a igreja é muito sério. Tão sério que esse texto é um paralelo do que acontece em Gênesis. Vocês se lembram da narrativa de Gênesis?
quando o primeiro casal em Gênesis desfrutava de uma plena comunhão na presença de Deus. A gente lê em Atos, já acabou de ler, que a igreja se mantinha unida e tinha muita comunhão. Mas logo em seguida, Satanás surge naquele primeiro contexto de Gênesis, a serpente, para tentar falsificar a presença do Espírito Santo. Ele diz, sussurrando: Eva, o que ele te disse? Vocês vão ser semelhantes a Deus. E tentam colocar no coração de Adão e Eva, os primeiros pais, algo que eles já eram, semelhantes a Deus. Por que tentar buscar isso? Satanás faz isso com a igreja, porque ele chega, Ananias e Safira, um casal, e coloca no coração deles: que tal vocês parecerem igreja? Só assim, parecer. Que tal parecer igreja? Não precisa ser dá trabalho. Vamos tentar parecer. Falsificam uma coisa que eles já são. Deus emite um juízo sobre o primeiro casal e o resultado, morte sobre a humanidade. Deus emite um juízo sobre esse casal, Ananias e Safira, e a morte. E é isso que Satanás quer. Ele quer transtornar a adoração e fazer desse lugar um espaço, um picadeiro, um teatro, uma falsidade, enquanto nós sustentamos uma vida falsa, uma vida segundo os valores da nossa cultura, e afirmamos fazer outra coisa. Mas como se não bastasse destruir a nossa própria vida e a vida das pessoas ao nosso redor através de uma ética on demand, essa ética on demand faz mais do que isso, ela viraliza. Essa é uma ética viral. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Essa expressão, phobos, temor, grande medo, que se apodera do coração daqueles que veem o que está acontecendo, é a mesma expressão que Lucas no seu evangelho usa para descrever a reação das pessoas diante de um milagre de Jesus. Eles tiveram um grande temor. A presença do próprio Jesus naquele lugar, julgando as pessoas, gera em quem está assistindo temor. Enquanto vemos outras pessoas sendo julgadas e caindo, a reação da igreja é a reação de alguém que precisa rever a sua própria postura. Tinha um professor de psicologia que uma vez chegou na frente da turma, era final de semestre, a gente estava entregando as provas, entregando os trabalhos, e ele disse: gente, todo mundo passou, e acontece o seguinte, eu estou com um caso aqui de plágio, mas eu não vou falar quem é. Então, se você está com a consciência pesada, fique na sala. Você que não plagiou, pode sair da sala. E aí? Fui eu? Aí eu vi várias pessoas hesitando, levantando. Era um plágio. Ficaram 5 pessoas. Na última ceia, Jesus sentou com seus discípulos e disse: alguém aqui vai me trair. Sou eu, Senhor. Em outras palavras, quando nós estamos diante de um juízo, quando nós estamos diante de alguém sendo julgado pelo que fez, a nossa reação não deve ser de condenação. A nossa reação precisa ser: Deus, conhece o meu coração, conhece o que se passa aqui. A nossa reação precisa ser de temor, a nossa reação precisa ser de reflexão sobre a nossa própria vida, sobre nós mesmos. Ninguém está imune. A palavra de Deus diz que Satanás está
ao nosso redor como um leão rugindo. Nós precisamos ter temor no nosso coração. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, a Safira, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me. Pedro perguntou, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ele está dando uma chance. Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta, apresuntada aos pés dele. Então os moços entraram e a encontraram morta. Levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Vocês perceberam que a história de Safira está em paralelo com a história de Ananias. A influência da falta de ética de Ananias recaiu sobre a sua mulher. A ética on demand é uma ética que viraliza. Pessoas ao nosso redor são influenciadas pelas nossas condutas, pelas nossas palavras, e nós, discípulos de Jesus, mais ainda, as pessoas estão olhando para nós, e quando nós faltamos com ética, as pessoas ao nosso redor estão dizendo, está vendo? Até ele. E nós influenciamos as pessoas. Isso acontece quando a falta de caráter, a falta de ética deixa de ser um problema de caráter e passa a ser um problema de cultura. Quando começa a ser um problema de cultura? Quando a gente começa a dizer, é normal. É normal. É quando uma pessoa age com ética e ela é entrevistada no jornal. E as pessoas começam a falar, meu Deus, como é agir com ética? Explica para o pessoal que está assistindo. É quando começa a ser um problema de cultura e a gente começa a influenciar a sua vida, o que você faz influencia, afeta quem está perto de você. Nossa falta de caráter, a minha falta de caráter não afeta só a mim. Afeta as pessoas ao meu redor. Influencia as pessoas ao meu redor. E gera consequências para as pessoas ao meu redor. Porque elas sofrem com o que eu faço. A ética on demand é uma ética viral. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Go back where you came from. Learn this weekend. Go back where you came from. Imagens muito fortes. Discípulos de Jesus. As suas atitudes influenciam. O que você faz com a sua vida, sim, importa. Sim, importa. O que você faz pode reverberar e influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Eu acho muito interessante porque Pedro faz algo com Safira que ele não tinha feito com Ananias. Ele pergunta e dá a chance dela responder. E nisso, sabe o que eu me lembro? Aconselhamentos pastorais e grupos pequenos. Porque a gente pergunta. E assim, e quando eu vou para um aconselhamento pastoral, eu não fico pensando que eu estou indo só. Eu penso, Deus, esse momento, que seja um momento em que o Senhor fale. E quando eu faço uma pergunta, e quando os pastores fazem uma pergunta, e quando o seu líder faz uma pergunta, o próprio Deus está dando uma chance para você olhar para dentro de você e se arrepender e voltar atrás. O que aconteceu
com Ananias e Safira causou um grande temor na própria igreja e fora dela. Mas a gente tem os olhos de uma cultura individualista. Para nós isso não faz muito sentido, porque o que eu faço com a minha vida não tem a ver com o que acontece com as pessoas ao meu redor. Mas essa história remete a gente para outra história do Antigo Testamento, muito parecida do livro de Josué. E ela diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Para, não entendi. Os israelitas são considerados infiéis, todo o povo, milhares de pessoas, mas quem roubou as coisas consagradas? Acã. Um único homem trouxe desgraça para Israel. A atitude, a falta de ética de uma única pessoa gerou consequências para Israel. O que ele fez? Ele pegou as coisas consagradas. Essa expressão é a mesma expressão raríssima que acontece também em Atos. Lucas está forçando a gente a ler essa história que eu estou contando para vocês. Um pecado de um único homem que traz consequências sobre os outros. O que ele fez? Pegou aquilo que pertencia a Deus. Ananias e Safira pegou aquilo que pertencia ao povo de Deus, ao corpo de Deus, ao corpo de Jesus, aquilo que estava destinado para os mais pobres e necessitados dentro da igreja. O que eles fizeram aqui? Pegaram as coisas que foram consagradas, as coisas que pertencem a Deus. A pergunta que isso me faz pensar é: o que na sua vida pertence a Deus e você está retendo para si? O que Deus está dizendo para você é: meu filho, minha filha, o seu corpo me pertence. O que você faz com ele importa sim para mim. O seu tempo me pertence. Os seus filhos me pertencem. O seu casamento me pertence. O seu cônjuge me pertence. O seu tempo de expediente me pertence. Os seus funcionários me pertencem. Os seus clientes me pertencem. O que você está fazendo com aquilo que é meu? Você está retendo para si ou você está usando de acordo com o jeito que eu quero que você use? O que acontece aqui é um julgamento. E, gente, depois que Acã é descoberto, Acã, sua esposa, seus filhos, suas filhas, seus pertences, sua casa, é feito um monte, eles são apedrejados e eles são todos queimados diante de todo Israel. O que Acã fez gerou consequências para a sua família, para a sua vida. As nossas escolhas afetam o que acontece com as pessoas ao nosso redor. Não brinque com as suas escolhas. Não brinque com a sua vida. Você pode estar matando você mesmo e você pode estar matando as pessoas ao seu redor. Não falsifique o seu caráter. Não falsifique o Espírito Santo, porque máscaras caem. Máscaras caem. Pessoas que durante o final de semana assumem uma postura notadamente cristã, mas ao longo da semana vivem deliberadamente como se não fossem, estão vestindo uma máscara e trazendo consequências para suas próprias vidas e para a vida das pessoas ao seu redor. Nós precisamos confessar os nossos pecados, as nossas más escolhas. Sabe por quê? Porque Deus não ama o seu personagem. Deus ama você. Deus não ama o seu perfil social. Ele não acredita no que você posta quando não é verdade. Ele não ama você por causa dos seus posts, porque você é uma pessoa bonita, porque você é uma pessoa elegante, porque você é uma pessoa seguida, porque você é uma pessoa amada. Ele ama você. Ele não ama o seu avatar. Ele não ama o seu personagem, ele não ama o seu perfil social. Ele ama você. E ele não ama você porque você tira foto sorrindo,
com as melhores pessoas, nas melhores viagens, com os melhores dinheiros, melhores companhias, melhores roupas, melhores restaurantes. Ele ama você do jeito que você é. Ele vê por trás dessa máscara e Ele ama essa pessoa. E essa conversa que Ele está tendo com você hoje é um convite que Ele está fazendo para você. Eu estou vendo por trás da sua máscara e eu amo você. Não tenha medo de mostrar quem você é para mim, porque eu quero amar você e a partir do meu amor eu quero transformar o seu caráter para fazer de você uma pessoa mais madura, uma pessoa mais feliz. Jesus morreu como Acã, a sua família, como Ananias, como Safira, como um delinquente. Mas Ele fez isso no meu e no seu lugar, para que eu e você, que muitas vezes optamos por uma vida fake, por uma ética fake, possamos nos tornar discípulos autênticos. Depois que Ele morreu, Ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus inaugura uma comunidade de discípulos autênticos, de discípulos transformados. O testemunho mais eloquente de que Jesus ressuscitou não é a tumba vazia. O testemunho mais eloquente de que Jesus ressuscitou é uma comunidade cheia de pessoas que vive de maneira contracultural. Eu e você podemos ser a prova viva de que Jesus está vivo, de que Jesus ressuscitou. Como? Vivendo de maneira contracultural, vivendo uma ética do reino. Nós precisamos praticar. Eu gostaria de fazer 2 movimentos com você nesse final de mensagem. O primeiro deles, o que Jesus nos quer que nós façamos hoje, é que nós confessemos os nossos pecados. Que nós digamos para Ele, sem medo de que Ele vai se escandalizar com o que a gente vai dizer. Quais são os nossos pecados? Nós precisamos entregar o controle da nossa vida nas mãos do único que tem as pilhas da nossa história. O único que pode fazer a nossa vida funcionar do jeito que era para ela funcionar. E como nós fazemos isso? Confessando os nossos pecados e dizendo para Ele quem nós temos sido de verdade, o que nós temos feito de verdade, como nós temos usado o nosso corpo, nossa mente, nosso tempo, nosso dinheiro, que não é nosso, mas é dele, segundo uma ética do jeitinho. Eu gostaria de fazer 2 orações com você. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Senhor, eu tenho falhado em viver os teus princípios para a minha vida. Eu tenho seguido muito mais Satanás por meio de uma cultura humanista do que o Espírito Santo por meio da sua palavra. E por isso, Deus, eu venho confessar ao Senhor como tenho falhado, como não tenho usado a sexualidade de acordo com a sua vontade, como não tenho usado o tempo de acordo com a sua vontade, como não tenho usado o dinheiro de maneira generosa, autêntica, como tenho falhado em viver um estilo de vida que tem prazo de validade. Senhor, tenho colado na prova, tenho plagiado trabalhos. Senhor, eu tenho feito com a minha vida aquilo que o Senhor não quer, feito com o meu tempo, feito com as pessoas aquilo que o Senhor não quer, e eu tenho trazido morte para mim, morte para os meus relacionamentos. Gostaria que você continuasse com seus olhos fechados, que você fizesse o segundo movimento junto comigo. Através da sua oração, você decidir viver a ética do reino, a ética do reino de Deus. E em oração hoje, decida, tome a decisão
de viver a partir dos princípios de Jesus, dos princípios do reino de Deus, usando tudo que tem, tudo que você tem, para a glória e louvor dEle. Decida viver e usar seu tempo, usar sua mente, usar seus recursos de maneira ética, seguindo os princípios sólidos da palavra de Deus. Senhor, nessa manhã, nós estamos tomando a decisão de vivermos uma vida ética, seguindo os princípios da sua palavra, do seu reino. Por favor, nos ajude a usar a nossa sexualidade, a usar os nossos pensamentos, a usar as nossas palavras, não para falsificar o teu Espírito Santo, mas para representar o teu Espírito Santo. Quando as pessoas olharem para nós, que elas vejam vida, que elas vejam Jesus, que elas vejam o Senhor, que elas vejam a tua palavra brotando, se tornando real na nossa vida. Senhor, quando a nossa ética se torna bíblica, ela inspira as pessoas ao nosso redor. Que nessa comunidade haja pessoas cuja vida sirva como a de Barnabé, sejam encorajadores, e pessoas da nossa cultura, de Campinas, do Brasil, sejam influenciados por nós, a partir de uma ética transformada, de uma ética bíblica. Nós somos teus filhos, essa é a nossa identidade, nós somos amados pelo Senhor. Portanto, Deus, que esse amor nos transforme, que esse amor nos constranja, em nome de Jesus. Amém.